Qual é a pior coisa que pode nos acontecer? Que pode acontecer a um ser humano? No meu ponto de vista, é quando a vida perde o sentido. Quando não encontramos mais um sentido na nossa forma de viver, na nossa existência, na forma como interagimos neste mundo. Quando isso tudo perde o sentido para o indivíduo, ele deixa de ter uma visão sobre a vida, perde a visão do horizonte e tudo se torna reduzido, minúsculo, imediato. Não existe mais uma saída viável quando a vida perde o sentido. E o estilo de vida pós-moderno, ele acaba condicionando, infelizmente, a uma perda do sentido da vida, porque é uma forma de existência artificial, cada vez mais artificial, onde coisas secundárias, terciárias e insignificantes assumem a preponderância, a influência, o domínio, a condução. Vivemos numa época onde as coisas são conduzidas por agentes, por influências, por movimentos, por situações, ou seja, por elementos efêmeros, né? As coisas hoje são direcionadas para o efêmero, a partir do efêmero, objetivando o efêmero. E quando se chega neste ponto, as coisas perdem o sentido. Vive-se por viver. Vive-se para consumir, para obter as satisfações mais imediatas, a projeção, a aparência, para atender à vaidade e à arrogância. O estilo de vida pós-moderno gira em torno disso e atua para que isso se efetive e torne uma realidade. E do meu ponto de vista, isso é a pior coisa que pode acontecer a alguém, quando a vida perde o sentido, porque o mundo externo, com as suas influências, acaba sufocando a vida interior, fazendo com que o indivíduo viva no piloto automático, simplesmente aceitando as influências externas, ou por desejo, ou por desistência, fraqueza, cansaço, desânimo. Há aqueles que abraçam todas essas novidades de forma desejosa e há aqueles que estão cansados e que se deixam arrastar. E nessas duas situações a vida perde o sentido, tudo perde o sentido, porque o ser humano, ou melhor, o humano, de modo geral, deixa de ser o agente principal da vida social, mas sim as influências externas passam a ser os agentes preponderantes, decisivos, marcantes, contundentes, e que acabam promovendo as mudanças conforme parâmetros efêmeros, passageiros, imediatos, triviais e sem sentido. Essa é a situação para a qual caminhamos. Ou já nos encontramos nessa situação, ou estamos à beira desse abismo. É fato que a vida pós-moderna vem perdendo cada vez mais o seu sentido. Muitos otimistas dizem: não, estamos caminhando para um tempo melhor, onde tecnologias como a inteligência artificial resolverá
os nossos problemas? Será que a inteligência artificial resolverá nossos problemas? A robótica resolverá os nossos problemas? Aqueles problemas mais essenciais que são íntimos dentro do ser humano? Será que uma inteligência artificial, um robô, pode fazer pelo ser humano o que ele deixa de fazer por si próprio e que ele precisa fazer por si próprio e que apenas ele pode fazer por si próprio? É claro que não. A inteligência artificial, ela pode resolver problemas externos, coloco bem entre aspas, como desempenhar algumas funções produtivas de gerenciamento de dados, de facilitação de coisas da vida prática. Mas fica por aí mais do que isso. A inteligência artificial não pode fazer e não poderá fazer, e aqueles que dizem que poderá fazer estão delirando, acreditando que um agente externo possa fazer o que unicamente o ser humano pode fazer dentro de si. E é por causa de todas essas coisas, sem que as pessoas o percebam, por causa do seu pseudo-otimismo, que a vida vem perdendo o sentido e as pessoas não observam isso. Por quê? Porque estão iludidas ou alucinadas, enganadas acerca das tecnologias, esperando delas mais do que são. As tecnologias são apenas instrumentos. Fica por aí. São instrumentos. Mas instrumentos que estão sendo colocados no patamar de agentes decisivos. Ou se espera desses instrumentos o papel de agentes decisivos. E muitas pessoas vão se submeter a isso, já estão se submetendo a isso, estão nutrindo esperanças em relação a isso. Por quê? Porque dentro de si essas pessoas estão perdidas, já perderam o sentido da vida, já perderam a esperança em si próprias, em si mesmas. Quando o ser humano passa a esperar tanto da tecnologia, é porque ele perdeu o andar da carruagem. É porque ele próprio já não sabe mais quem é, o que está fazendo aqui na Terra, qual o propósito da sua existência, o que precisa desempenhar e fazer aqui. Pessoas tamanhamente mecanizadas, abrindo mão da sua responsabilidade, terceirizando-a, acabam acreditando que a tecnologia possa fazer o que cabe apenas ao ser humano. A tecnologia nunca vai substituir o ser humano, mas há aqueles que pensam e que querem que a tecnologia substitua, que a inteligência artificial substitua o ser humano. Olhem que loucura! E neste lodo tecnológico, porque isso virou um lodo tecnológico, neste lodo tecnológico a vida perde cada vez mais o sentido. E quão mais a vida perde o sentido, mais grandes massas esperam tanto da tecnologia ou esperam tudo da tecnologia. Vivemos num período ímpar de esvaziamento existencial e espiritual. Vivemos num momento ímpar de perda de sentido ao longo de toda a história da humanidade. Nunca a humanidade esteve tão apática, nunca a humanidade esteve tão descrente e pessimista no mau sentido, porque há o bom pessimismo e há o mau pessimismo, e nunca a humanidade esteve tão pessimista no mau sentido do pessimismo como agora. Na verdade, o mau pessimismo e o mau otimismo se encontram, porque há um mau pessimismo e ao mesmo tempo um falso otimismo. Parece contraditório o que eu estou falando aqui, mas pensem um pouco. Pense um pouco que
vocês vão perceber que esses dois lados se tocam e se juntam. Existe na nossa época um otimismo fracalhão e mole e ao mesmo tempo um pessimismo descarrilhado que não permite uma reflexão, porque o otimismo verdadeiro, como o pessimismo positivo, do qual o ser humano pode promover reflexões acerca de si e do mundo, esses dois aspectos positivos deste estado de espírito permitem, fomentam uma elevação interior do ser humano. O autoconhecimento, o aprofundamento de si, o desenvolvimento de suas potencialidades, algo que não se pode observar nestas pessoas pseudo-otimistas ou que alimentam o mau pessimismo dos dias atuais, porque não fazem uma autorreflexão, não se conhecem, não desenvolvem o seu lado espiritual e caem numa descrença total da capacidade humana de resolver os problemas, delegando funções e posições decisivas para a tecnologia, como a inteligência artificial, por exemplo. Então nos encontramos neste mar de lama, nesta situação caótica, onde as pessoas esperam tanto de coisas artificiais. O pior é isso, é esperar tanto de coisas artificiais, eliminando da vida cada vez mais aquilo que é natural, espontâneo, humano. Vivemos hoje uma desumanização da sociedade e da vida. E isso é a pior coisa que pode existir, porque isso gera a perda do sentido da vida, o esvaziamento do sentido da vida. A perda do sentido da vida é a pior coisa que pode acontecer a alguém ou à sociedade humana, no meu ponto de vista. E assistimos isso hoje, experimentamos isso hoje, de uma humanidade que se sente incapaz diante das problemáticas, que se sente incapaz de dar respostas e que espera soluções por parte da tecnologia. A tecnologia precisa ser encarada como um instrumento, jamais como o fator decisivo e preponderante. Quando a tecnologia é colocada nesse lugar, caros amigos, surge uma inversão tremenda, que resulta numa cadeia de desastres. E daqui por diante assistiremos uma cadeia de desastres cada vez maior. Desastres na economia, desastres na política, desastres na vida social, desastres na vida pessoal das pessoas, desastres na vida privada e na vida coletiva, porque a perda do sentido gera desastres megalomaníacos gigantescos, e teremos isso cada vez mais daqui por diante, porque as pessoas em sua maior parte tiram o corpo fora quando se trata do principal, do essencial, que é a responsabilidade individual que cabe a cada um nessa vida. A tarefa de saber quem somos, o que viemos fazer aqui nessa vida, quais as responsabilidades que nos cabem, o que precisamos fazer e de que forma precisamos fazer isso. Estas são questões, são questionamentos que a maior parte das pessoas não quer mais levantar, não quer mais pensar sobre, acreditando que algo artificial possa resolver isso. É uma grande tragédia diante da qual nos encontramos, porque isso é trágico. Quando as pessoas chegam nesse ponto, a tragédia está anunciada. É iminente, é inevitável, a maior tragédia de todos os tempos. A perda
do sentido da vida. E tudo que descende disso é trágico, é catastrófico, é autodestrutivo, é negativo, é depressivo, deprimente, doentio, efêmero e que reduz a vida a nada no fim das contas. A vida social desta humanidade materialista virou um grande nada. A vida pessoal das pessoas está virando um grande nada porque falta um sentido que vá para além das coisas mais imediatas. Um sentido que precisa ser buscado e somente pode ser encontrado na espiritualidade, no autoconhecimento, no amor a Deus, ao próximo e à natureza. Somente nisso é que pode ser encontrado um sentido para a vida. E quando isso se perde, nada resta. Tudo acaba sendo reduzido a um nada e surge a loucura de que a inteligência artificial possa resolver os problemas humanos. Ora, isso é apenas o sintoma desta grande doença que é a perda do sentido da vida. Quando se perde o sentido da vida, se passa a esperar de agentes artificiais o fator preponderante e decisivo, o que é um sinal de doença, de que esta humanidade está doente e que talvez não possa mais encontrar a cura, senão apenas alguns poucos. E esta grande maioria que não pode mais encontrar a cura vai se autodestruir, vai se aniquilar. As catástrofes que surgirão daqui por diante darão um jeito nisso. As catástrofes naturais, políticas, econômicas, sociais, coletivas, privadas, existenciais. Estamos diante de uma era de catástrofes que irá se aprofundar cada vez mais porque a humanidade está impotente diante do destino, porque abriu mão da sua responsabilidade e espera de agentes externos soluções para os problemas, se eximindo dessa responsabilidade principal que cabe a cada um na esfera espiritual, não no cabeção, mas no espírito por meio da intuição. Esta é a tarefa que cabe a cada um: acordar, ser ele mesmo e assumir a sua posição, o seu lugar nessa vida, como um agente espiritual capaz de resolver seus problemas sem delegar a sua responsabilidade a agentes externos como a inteligência artificial, a política, a tecnologia, a religião dogmática, como a maior parte desta humanidade quer fazer, esperando de coisas externas aquilo que as pessoas não conseguem mais fazer dentro de si mesmas. Mas esta é a situação nos dias atuais, infelizmente, nesta era de catástrofes. Catástrofes que se tornarão cada vez maiores porque as pessoas não querem acordar e chamar para si a responsabilidade que lhes cabe. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!